Salve, salve, minha gente! 30 de abril de 2026, quinta-feira da quarta semana do tempo da Páscoa. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã dessa quinta-feira. É sempre um privilégio, né? Sempre digo a mesma coisa a vocês. Por isso, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 13 ao 25. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidados no deserto, destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território. Por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, nós estamos acompanhando o texto dos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas, mais ou menos entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. E os Atos dos Apóstolos é como a continuação do seu evangelho, né? Já tenho dito isso a vocês. E o período histórico desta perícope de hoje situa-se por volta do ano 46, 47 depois de Cristo. É o que se refere à primeira viagem missionária de Paulo. Então, o lugar da ação, o lugar onde transcorre a perícope de hoje é a Antioquia da Pisídia. Para vocês entenderem, no mapa atual, é o território que hoje nós chamamos de Turquia, né? Era uma cidade estrategicamente importante do Império Romano, era a terceira cidade maior do Império Romano, né? Então o contexto aqui é o da transição definitiva da missão cristã. O evangelho ele começa a penetrar, gente, profundamente o mundo grego, o mundo helenista, né? E Lucas deseja mostrar como que a igreja, né? A igreja que é guiada pelo Espírito Santo, como ela mantém a continuidade com a história de Israel. Ao mesmo tempo, como que ela se abre a todas as nações. Então nós percebemos nos Atos dos Apóstolos que há uma continuidade do antigo povo, mas ao mesmo tempo há algo novo, há uma renovação, né? Muito bem. O trecho de hoje relata a chegada de Paulo e de Barnabé à Antioquia da Pisídia,
e contém o início do primeiro grande discurso que Paulo faz, né? Que é registrado aqui nos Atos dos Apóstolos. É um discurso programático, né? Proferido numa sinagoga, num dia de sábado. Então, Paulo, ele utiliza o método da história da salvação, né? Para provar aos judeus que estão escutando ali, né? E também provar aos prosélitos, né? Que Jesus Cristo, ele é o Messias prometido. Ele é o herdeiro legítimo da linhagem de Davi, tá? Então, Lucas, ele registra, nesse trecho que nós ouvimos hoje, uma mudança de liderança, né? A expressão Paulo e seus companheiros substitui a expressão que nós estávamos ouvindo até então, que era a expressão Barnabé e Saulo, né? Então aqui o texto indica que Saulo está assumindo o protagonismo missionário, né? E é verdade, né? Não sei se vocês se lembram do texto de ontem. Eles trouxeram Barnabé, né? Trouxe para ajudar na missão o jovenzinho João Marcos. Só que depois João Marcos não dá muito certo. E aí ele é como que dispensado, tá? Ele é dispensado e João Marcos, ele parte. E depois da partida de João Marcos, é notada sem explicação imediata, tá? A partida dele é notada sem explicação, né? A partida de João Marcos. Alguns exegetas dizem, gente, que houve uma indisposição de relacionamento, né? Que Marcos não deu muito certo com Paulo. Nós não sabemos, né? O fato é que sugeriu aqui, o texto sugere que houve uma crise de perseverança por parte de Marcos, né? Ou João Marcos, tá? Então, nós vemos aqui que há um sinal, né? Há um sinal. Eles entraram na sinagoga, sentaram-se, né? O texto diz no versículo do 13 ao 16, né? E depois, Paulo, ele levanta a mão, ele se levanta, aliás, e faz o sinal com a mão. O sinal com a mão aqui era um gesto típico da retórica clássica, para pedir silêncio e atenção, até hoje, né? Quando você ergue a mão assim, né? Então nós temos um duplo povo, um duplo espectador aqui. Primeiro tem os judeus, que são judeus de sangue, né? Da raça dos judeus. E tem também os chamados gentios, né? Que eram convertidos ou simpatizantes do monoteísmo judaico, tá? Os chamados tementes a Deus, né? Gente, colocando na nossa vida esse texto, né? A partida de Marcos, de João Marcos, né, leva-nos a refletir que nós, frequentemente, nós enfrentamos também a partida de pessoas, né? Ontem eu falava na reflexão, né? Quem é pai, quem é mãe, cria da melhor maneira o filho, mas já tem a consciência de que eles vão embora. Vão embora curtir, seguir a vida deles, vão embora para o mundo, vão embora seguir a carreira deles, a família deles, criar a família deles. Ou seja, partidas, elas sempre acontecem. É ou não é verdade? E isso nos ensina que a missão, gente, ela não pode parar diante de abandonos, de partidas, de despedidas humanas. Eu sempre falo nas paróquias por onde eu passo, né? Nós precisamos evitar um trabalho pastoral centralizador. Por quê? Porque se eu saio hoje e vou embora, o trabalho continua. Eu tenho falado aqui na minha paróquia Bom Pastor, né? Fala, gente, ninguém pode centralizar o trabalho em si. E ainda tem trabalho centralizado em pessoas específicas. Claro que eu não vou dizer aqui, né? Ou seja, se tirar essa pecinha, ou a pessoa ficar doente, ou a pessoa tiver de se mudar, ou a pessoa... enfim, qualquer coisa que aconteça, o trabalho morre, não pode acontecer isso. Partidas, elas devem acontecer, sim, mas elas não podem comprometer o trabalho de evangelização. Não pode.
não é? É um grande ensinamento da partida de João Marcos, né? O grande ensinamento. E aqui, o ato de pergunta, alguém tem alguma coisa para falar? E Paulo levanta a mão, ele se levanta e levanta a mão, né? Também tem uma informação espiritual para nós. Gente, o mundo de hoje sempre vai nos desafiar a nos posicionarmos. Sempre. É muito interessante nós padres, às vezes a gente tá quieto num canto da gente, né? Numa reunião familiar, numa reunião de amigos que nem vão na igreja, não sei o quê. As pessoas conversando um assunto, aí perguntam, ô padre, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Né? Ou seja, mesmo as pessoas não compartilhando da mesma fé, mesmo as pessoas às vezes tendo um asco da igreja, elas querem escutar. Sabe por quê, gente? Porque querendo ou não, a igreja é a autoridade, é a própria voz de Deus que ecoa no mundo. Não é? Nós devemos sempre estar prontos para oferecer uma palavra de exortação, né? Aproveitar as oportunidades, seja dentro da liturgia, ou seja no seio da sociedade, onde nós podemos, sem preconceitos e sem proselitismos e sem prejuízo de ninguém, nós podemos nos colocar, nos posicionar. É ou não é verdade? Né? E é bonito o discurso de Paulo, que no fundo Paulo vai fazer uma chamada anamnese, não é? Ele vai fazer uma síntese de toda a economia da salvação, de toda a experiência do povo de Israel, desde lá da escravidão do Egito até Jesus Cristo, não é? Até Jesus Cristo. E a história, né, do antigo povo é uma história marcada por muitos desafios, por batalhas, por dificuldades, mas é uma história marcada pela presença de Deus, né? Deus, ele conduz a história com mão forte, né? Mostra Saul, Davi, e Paulo vai enfatizar a fidelidade de Deus ao povo, né? Então é uma grande lição para nós. Essa passagem nos convida, gente, a nós relermos também a nossa própria história pessoal, conjugal, familiar, seja também pastoral, paroquial. Nós lermos a nossa história sob a ótica da providência divina. Você que está me escutando, olha para trás, pensa nesse momento, olha quem você é hoje, olha quanta coisa para trás aconteceu, o quanto Deus te honrou, o quanto Deus te elevou, o quanto Deus te edificou, o quanto Deus fez e permitiu em seu benefício até hoje. Nós temos dificuldade? Nós temos frustrações? Nós temos decepções com pessoas, com acontecimentos? Nós temos, gente. Mas nós temos que perceber a ação de Deus em nosso meio, não é? Aqui, Deus não escolheu Davi por causa da perfeição de Davi, mas pela sua disposição em obedecer. Nós sabemos o rumo da história, sabemos que Davi ele cometeu pecados graves, ele pisou na bola muitas vezes, mas ele estava sempre disponível a Deus. Esse é o segredo de uma vida feliz na companhia de Deus, gente. Eu sempre falo, antigamente eu não enfatizava muito isso não, mas acho que a gente vai amadurecendo, né? A gente vai percebendo o quanto que é difícil se converter de verdade. E hoje eu prego o seguinte, gente, estando em pecado ou estando em estado de graça, né? Gente, tendo dificuldade ou vivendo na facilidade, a vontade de Deus, gente, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, em qualquer circunstância, esteja em Deus. Não importa como você esteja em Deus. Eu sempre prego isso agora. Sempre, né? E o ápice do discurso de Paulo, né, do argumento de Paulo, é que Jesus ele é o cumprimento da promessa feita a Davi. Uma promessa que durou séculos. Então, ele utiliza a autoridade de João Batista, amplamente respeitado naquele tempo, né, para validar Jesus Cristo. Então, o testemunho de João Batista sobre não ser digno de desamarrar as sandálias de Jesus é a expressão máxima de humildade de João, do precursor, né, diante do Salvador. Então, Jesus, no fundo, Paulo quer mostrar que Jesus não é um acidente histórico.
mas ele é o herdeiro do trono de Davi, ele traz a salvação definitiva, não é? Gente, a exemplo de João Batista, é fundamental para o exercício do nosso anúncio, do nosso apostolado. Nós dizermos, eu não sou quem vós pensais. Essa é a frase de João. Eu não sou quem vós pensais. A nossa missão, gente, é apontar Cristo. Nunca reter as pessoas em nós mesmos. Sabe? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, sobretudo nós padres, sabe, gente? Com discursos moralistas, com coisa que a gente sabe que não é daquele jeito, sabe? Porque a gente vai se colocando como no lugar de Jesus Cristo. Eu penso desse jeito, eu sempre e o tempo todo estou dizendo, gente, nós todos estamos no mesmo barco, nós todos somos frágeis, nós todos somos pecadores, nós todos temos fragilidades, né? A pessoa que sobe num pedestal por causa da sua postura, do seu jeito de ser, do seu jeito de falar e se mostra intocável, é um fariseu. É um fariseu. É claro, gente, a gente não pode confundir as coisas, né? Por exemplo, eu sou padre, eu não posso sair falando meus pecados para todo mundo por aí, não. Não é isso que eu estou dizendo. É por isso que a gente tem um sacramento da penitência, né? Por quê? Porque eu posso afastar pessoas de Jesus. Eu posso afastar pessoas da missão por causa do meu pecado, da minha fragilidade. Não é esse o objetivo. Mas a gente não pode se mostrar intocável. E a gente fica avaliando um pouquinho, mas aí qual que é o papel, por exemplo, de um sacerdote no meio do povo? O papel do sacerdote é ser percebido como ser humano, mas um ser humano que foi selecionado por Deus do meio do povo e foi marcado na alma com o selo do sacerdócio de Cristo. Né? É um homem como os outros? Sim, na sua fragilidade, na sua carne, na sua pequenez, mas a sua alma traz um pedacinho de Cristo que os outros não têm, né? Outro dia eu falei isso para uma pessoa, e uma pessoa que insiste em falar, né? Que todo mundo deve ser tratado igual, que padre é igual a outras pessoas. Eu falei, tudo bem, respeito sua opinião, mas o problema é seu, né? Eu tenho consciência do que eu sou, e eu não sou o que eu sou, gente, por mérito meu, não. É pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Eu tenho certeza disso. Então, desviemos o olhar das pessoas de nós, da nossa santidade, dos nossos exemplos, que nós não somos exemplo para ninguém. Eu falei para essa mesma pessoa, falei, olha, em vez de ficar olhando o ser humano, né, pessoas que aparentemente devem ser exemplos, é claro que nós pastores e quem está na igreja, os leigos, os fiéis leigos que estão na igreja, nós devemos ser exemplos, mas nós somos frágeis. Eu disse para essa pessoa, olha, coloca o seu olhar na vida dos santos, a Virgem Maria, São José, o próprio Senhor Jesus, que não é só homem, mas é Deus, os santos, ao longo da história nós temos tantos santos, coloque seu olhar nesses. Aí é certeiro. Mas quando a gente coloca o nosso olhar sobre pessoas que caminham junto com a gente e que têm suas fragilidades, suas dificuldades, nós podemos nos frustrar, gente. João falou, eu não sou quem vós pensais. Ou seja, eu sou frágil, eu sou carne, eu sou como vocês. Eu apenas prego a conversão, mas agora vocês vão conhecer aquele que de verdade é puro, é santo. Eu não sou digno de desamarrar a sua sandália. É bonito o testemunho de João. Não é? É bonito. Nós somos somente precursores da ação de Jesus na alma das pessoas, gente. É isso que nós somos. Então que a palavra de hoje nos ajude, né? Sempre 4 pontinhos para a gente poder entender. Primeira coisa, Deus, ele é Senhor da história. Nada acontece fora do olhar da providência de Deus, gente. Nada. Ele guia a igreja através dos tempos, das perseguições. A segunda coisa, a força da continuidade daquilo que é de Deus. O cristianismo, ele não anula o Antigo Testamento, mas ele planifica. A nossa fé tem raízes profundas na fidelidade de Deus. Nós temos raízes judaicas na fé que nós professamos e vivemos. É uma continuidade.
Por isso que é importante valorizar o que veio antes. Por exemplo, quando você está numa igreja, eu quando cheguei aqui na Bom Pastor, né, no dia da minha posse canônica, eu falei para o povo, eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer os padres que me antecederam, porque se nós temos tudo isso que nós temos hoje, é porque nós tivemos fiéis leigos que nos precederam e nós tivemos pastores que deram sua vida também por essa comunidade. Eu falei isso daí. E é bem assim mesmo, é bem assim mesmo. E depois o texto de hoje nos sugere também uma humildade missionária. O exemplo de João, né? O sucesso da nossa missão é diminuir a nós mesmos para que Cristo possa crescer, né? E assim nós levemos um coração segundo o de Deus, né? Muito bem, que palavra bonita, gente. Palavra linda, linda, linda. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a vocês um excelente dia, excelente quinta-feira. Hoje dia 30, né? Dia 30 de abril, né? Nós estamos quase chegando no mês de maio. Então vivamos de maneira intensa este último dia desse mês abençoado, né? E agradecemos por tudo aquilo que nós vivemos nesse mês, né? Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até amanhã, minha gente.